Tesouro Nacional acendeu um alerta para o futuro das contas públicas. O novo relatório de projeções indica que, se nada for feito, o governo federal não cumpre o piso da meta fiscal de 2028 a 2030 e está sem condições de ampliar investimentos, na verdade a zero. A reportagem é de Luciana Amaral. O Tesouro aponta um desafio estrutural nas contas públicas. As despesas obrigatórias crescem em um ritmo superior à capacidade de o governo abrir espaço no orçamento. Gastos com previdência, benefício de prestação continuada e servidores estão entre os que mais avançam. A despesa com a Previdência Social deve passar de 1,1 trilhão para mais de 1,6 trilhão de reais, em valores constantes. É um crescimento real médio de 3,5% ao ano. No caso do BPC, o avanço é ainda mais acelerado. É o equivalente a um crescimento real de 5,6% ao ano. Diante destes números, o diagnóstico do Tesouro é: só as políticas e a legislação vigentes não serão suficientes para garantir o cumprimento das metas fiscais nos próximos anos. Segundo o relatório, entre os anos de 2028 e 2030, o governo não deve cumprir a meta do resultado primário, nem mesmo no mínimo da margem de tolerância. A consequência para a gestão pública é o comprometimento das despesas discricionárias livres, aquelas que o governo pode direcionar para investimentos e outras políticas públicas. Segundo o Tesouro, o que sobra para livre aplicação diminui ano após ano e fica negativo a partir de 2034. O órgão atribui esse movimento ao avanço das despesas obrigatórias, como os gastos mínimos com saúde e educação e as emendas parlamentares. Mas esse não é o único cenário traçado pelo Tesouro. O relatório também apresenta um cenário de referência, caso medidas de ajuste sejam tomadas. Nessa simulação, o resultado das contas públicas melhora gradualmente. O governo deixa o déficit e passa a registrar superávites crescentes. Para isso, o próprio relatório pressupõe medidas de reforço das receitas e redução das despesas como proporção do PIB. Nesse cenário, o Tesouro estima um esforço fiscal médio de 1,2% do PIB entre 2027 e 2036. Para este resultado, o Tesouro aponta que o cumprimento das metas fiscais depende de novas decisões na política econômica. Na prática, quem assumir a presidência no ano que vem vai ter de encontrar formas de fechar essa conta. Por exemplo, aumentar as receitas em um Congresso cada vez mais arisco para isso, conter os gastos obrigatórios ou até rediscutir as regras que organizam o orçamento brasileiro. Marcos Mendes, vamos para a definição de dicionário do que seja governar. Governar é alocar recursos do orçamento público. O que o Tesouro Nacional está dizendo é que não vai ter mais orçamento, não vai ter mais governo. William, eu gosto muito desse relatório do Tesouro porque ele olha para frente, né? Ele faz aquilo que é importante, é ver onde é que está indo, em que direção está indo as contas públicas, a dívida pública. E você vê que esse cenário ruim que foi traçado de não cumprir a meta em 3 anos consecutivos, ele tem por trás dele hipóteses muito otimistas. Hipótese que o PIB vai crescer ano após ano acima de 2,5% do PIB, de que a taxa de juros vai desabar e lá no futuro vai estar em 3% real, quando hoje está em 9%. A inflação vai estar super controlada, vai convergir para a meta. E mesmo com esse cenário cor-de-rosa, né, a conta não fecha. O que a gente tem aqui? A gente tem um regime que o governo deixa a despesa disparar e sai correndo atrás tentando levantar receita, né? Então, se você pegar desde o começo desse governo até o que está projetado para o final do ano, a receita vai ter crescido bastante, 16% em termos reais. Só que a despesa terá crescido 22%. Então, é um jogo de gato e rato em que a receita nunca consegue alcançar a despesa. Então, esse outro cenário que o relatório mostra,
de fechar as contas via aumento de receita, é o que está sendo tentado e não se está conseguindo. E mesmo que atinja o centro da meta, com esse brutal aumento de receita crescendo 0,8% do PIB, depois 1,2%, depois 1,6% do PIB, mesmo que tenha esse brutal aumento de receita, a dívida pularia de 81% que ela está hoje para 88% do PIB daqui a alguns anos. E isso com todo aquele cenário cor-de-rosa de PIB crescendo, etc. Quando você vai para o cenário traçado pela instituição fiscal independente ou pelo mercado, aí o próprio relatório do Tesouro mostra que a dívida dispara. Em vez de ir para 89%, vai para 125% do PIB, sem expectativa de estabilizar. Então, essa é a trajetória que a gente está indo. E tem aquele velho ditado, né? Alguma coisa que não pode crescer para sempre, uma hora vai parar. E vai parar como? Essa é a grande pergunta, esse é o grande medo de uma crise fiscal que a gente tem, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas em algum momento isso vai ter que ser resolvido. É isso. William, tem uma situação de negação, né? De negação da realidade da equipe econômica, do presidente Lula, o Marcos Mendes com o seu trabalho ali de descortinar o que está acontecendo na execução do orçamento, em todos os pacotes que estão sendo lançados. Não deixa nenhuma dúvida sobre de onde vem esse descontrole. Vem das mudanças feitas pelo governo Lula para pagar aumento do salário mínimo real e aumentar os pisos da saúde e da educação. A volta dessas duas medidas acabou incitando o desejo de várias categorias e de vários setores do setor público de dizer, olha, eu também quero o meu orçamento vinculado à receita. Óbvio, porque se o governo retoma uma medida que já claramente, antes da adoção do teto de gastos, que acabou com essa medida do piso da saúde e da educação, já era claramente uma medida que não traz nenhum benefício para a governança, pelo contrário, porque você vai aumentando uma despesa obrigatória junto com a receita. E o dia que a receita não sobe, a despesa obrigatória vai continuar alta. Então, o governo, ele retoma políticas claramente insustentáveis. Não estou nem discutindo o mérito, estou falando aqui da sustentabilidade das contas. Ele gera o estímulo para que outros setores e outras categorias façam o mesmo. E a mesma coisa vale para os pacotes. A gente já tratou disso aqui. O governo faz os seus pacotes, os pacotes dele não vão para a meta fiscal, estão nas exceções e ele pode. E o Congresso Nacional faz os seus, que são de pior qualidade. Mas aí a Inês já é morta. Daniel. William, só para a gente posicionar aqui, se você me permite, como as duas campanhas dos favoritos estão tratando desse assunto, é um assunto muito incômodo para qualquer pré-candidato presidencial. Mas hoje mesmo o economista Adolfo Saxida, que é um dos principais conselheiros da campanha de Flávio Bolsonaro para assuntos econômicos, divulgou uma proposta de uma PEC de consolidação fiscal que prevê que haja uma espécie de teto para a relação dívida-PIB e com a perspectiva de, em 1, 2, no máximo 3 anos, haver uma estabilização dessa relação que é crescente. No governo Lula, tivemos um crescimento de quase 10 pontos no endividamento como proporção do PIB. No caso de reeleição de Lula, me parece que também há uma consciência crescente no governo que algum tipo de ajuste nas contas públicas precisará ser feito. A questão é a dose, uma dose muito mais suave, muito mais light. O Palácio do Planalto pediu para que uma pessoa comece a pensar em medidas, obviamente elas não virão antes das eleições. Essa pessoa é um técnico que tem ganhado mais protagonismo no governo nos últimos meses, que é o novo ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Mas aparentemente vai por uma linha de só diminuir o crescimento real dos gastos, que hoje pelo arcabouço é de 2,5%, até 2,5%, para uma modulação ali que seja mais suave, 1,5%, 1%, 2%. Não esperamos nada muito além disso, porque para um governo do PT mexer em questões históricas para o partido, como desvincular a aposentadoria de salário mínimo, isso é considerado uma traição à própria base eleitoral.
Marcos Mendes, a noção de tempo é fundamental em qualquer tipo de horizonte. Agora, o horizonte que eu estou falando não é horizonte do tempo, é horizonte político. Você indicou que a gente está diante de uma situação fiscal para lá de preocupante, porém não temos claramente a linha do horizonte no qual ela chega, ou nos atropela, ou passa por cima de nós. Ou você se arriscaria nisso? Não, William, tem sempre uma certa elasticidade nisso aí, né? Se, por exemplo, as condições internacionais favorecerem, se o juro continuar baixo nos Estados Unidos, se o dólar continuar desvalorizado, isso ajuda a empurrar para frente. Mas pode haver uma virada da situação internacional, e está havendo alguma coisa já nesse sentido, né? O dólar voltou a se valorizar, expectativa de aumento de juros pelo Banco Central americano. Então, a gente fica muito à mercê do que acontece no resto do mundo. Qualquer mudança de cenário que seja ruim para os países emergentes vai gerar um problema muito sério aqui, pode propiciar uma crise. Então, a gente nunca sabe quando acontece uma crise, né? Mas o fato é que você não vê perspectivas de um ajuste na dimensão que precisa ser feito. É preciso dizer que todo esse relatório do Tesouro aqui tratou só de uma parte do problema, receitas e despesas primárias, aquelas que aparecem no orçamento. Agora, eu tenho chamado a atenção que o governo tem usado muita criatividade para gastar por fora do orçamento. Eu publiquei um estudo recentemente aí que eu mostro que medidas tomadas na metade do ano passado para cá já tem um impacto de mais de 1,5% do PIB, em termos de expansão de despesa fora do orçamento. Isso quer dizer que aquele governo que está sempre reclamando de herança maldita, né, sempre dizendo que os outros lhe deixam uma herança maldita, está deixando uma herança bem pesada. E eu não vejo perspectiva de, se for reeleito o governo Lula, de se ter algum ajuste com o mínimo necessário para você mudar essa trajetória. Você precisaria mudar o nosso déficit, que hoje está em 0,5% do PIB, para um superávit entre 1,5% e 2% do PIB, pelo menos, para começar e aprofundar isso ao longo do tempo. Eu vejo muito pouco apetite por parte do governo e não vejo também a oposição sinalizar com algo concreto, até porque em momento de eleição ninguém quer falar em assunto difícil, né? É o que você estava mencionando já, Thaís. Agora, se a gente pegar a conta que o Marcos acabou de fazer, a diferença entre o déficit e o superávit que teria de ser necessário para, no mínimo, indicar uma estabilidade, sobretudo na relação da dívida, dá quase 4%, tá certo, Marcos? Seria um ajuste de quase 4% do PIB. Mais ou menos isso, né? Isso. Ok. William, primeiro, é impossível fazer isso, né? 4% do PIB de ajuste. O Brasil já fez, o governo Lula fez 4,5% de superávit primário, né, no começo. Mas ele pegou o país minimamente arrumado, né, com moeda estável, tirando 2002, que o Brasil viveu um risco absurdo. Os fundamentos, o tripé macroeconômico, os fundamentos estavam lá. Veja, William, tem uma questão aqui que é importante, falando de fundamentos, né, de referência, de regramento. Já faz tempo que tanto o Congresso Nacional quanto o Poder Executivo vem desfazendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi aprovada lá em 2000 e certamente foi um dos marcos mais importantes da virada econômica do Brasil. Não adiantava, a gente não conseguiria estabilizar a moeda se não estabilizasse o fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal vem sendo desmantelada, mas ainda assim, aos trancos e barrancos, ela se manteve. Em 2016, o governo Temer aprova o teto de gastos, que, aliás, Marcos Mendes é um dos autores ali dessa proposta. O teto de gastos, também aos trancos e barrancos, dura 6 anos e pouco. E o arcabouço fiscal, que foi aprovado em 2023 e começa valendo em 2024, o Tesouro Nacional está dizendo que acaba em 4 anos. Não é o economista que o ministro da Fazenda fica dizendo, olha, são economistas que estão atacando, são poucos economistas da Faria Lima que estão atacando o governo. Não, é o Tesouro Nacional que está dizendo, então, olha só, o arcabouço fiscal acaba em 2028, vai ser impossível cumpri-lo. Então, qual é o despertar
das campanhas, do Poder Executivo e do Congresso Nacional para isso. Estão se dando conta que o Brasil vai ficar sem regra fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal sozinha, claramente, não vai dar conta. Por último, Daniel, você descreveu o ambiente no Palácio Planalto. É até uma frase curiosa, cheia de ironia tua, não sei se foi intencional. Pediram para um cara pensar o que fazer diante de todo esse cenário. Dá a impressão, você escuta, tem alguém aí que pode dar uma ideia do que nós vamos fazer? E a oposição? A oposição, como eu dizia, William, está apostando nessa PEC da consolidação fiscal, olhando a relação dívida-PIB, que saiu ali do patamar de 72%, ou grosso modo 70%, e partiu foi para 80%, 10 pontos de crescimento nos últimos 4 anos. E é isso que se está mirando. Agora, quando se fala em uma nova reforma da Previdência ou quando se fala na necessidade de rever incentivos fiscais ou tratar de desvinculação dos pisos de educação, de saúde, e isso já foi discutido na pré-campanha, quando isso vazou, também a própria campanha, Rogério Marinho, coordenador da campanha, e Flávio Bolsonaro, se apressaram em abafar essa história, porque é óbvio que é muito incômodo tratar desses assuntos em campanha eleitoral. Então, não há um sincericídio e não há uma discussão durante a campanha do que é preciso fazer em termos de contas públicas. Reforma da Previdência, incentivo fiscal, limitação de incentivo fiscal, questão das emendas parlamentares e desvinculação do salário mínimo, aposentadoria, piso de saúde e educação, não está sendo tratado como um tema por nenhuma das duas campanhas publicamente. Marcos Mendes, por último, ainda tem um minutinho nesse segmento, gostaria de ouvi-lo. O espírito de manada do investidor está reagindo como diante desse quadro que você mesmo vem descrevendo? Olha, o mercado eu vejo até bem leniente, até porque os juros estão muito altos, né? O mercado sempre funciona naquela regra de eu vou aproveitar as condições, vou navegar nas condições enquanto estiver sendo administrável, né? Então, quando você vai tocando, a economia não vai bem, mas tem uma oportunidade de ganhar numa operação aqui ou ali, continua todo mundo operando. O espírito de manada acontece exatamente quando vem uma crise que desarruma tudo, né? Então, se vier um governo que resolva dar um calote direto ou indireto na dívida, ou se deixa a inflação disparar para corroer o valor real da dívida, ou seja, isso acontece de uma hora para outra, né? O Dornbusch tinha uma frase que dizia que uma crise sempre demora mais a acontecer do que você imagina, mas quando ela acontece, ela é mais rápida do que você estava esperando. Então, a gente não pode prever. Quem conseguir prever quando vai acontecer uma coisa desse tipo fica milionário. Mas, assim, a tendência que a gente olha não é uma tendência positiva e a gente não vê a classe política se organizando para lidar com o problema. O governo fazendo expansão fiscal, o legislativo fazendo expansão fiscal, o legislativo, muitas vezes, o judiciário, muitas vezes, legislando em causa própria para aumentar salário ou ampliando o programa social por decisão judicial. Então, assim, há uma desarrumação das instituições que não estão permitindo equilibrar o jogo, né? O TCU sendo muito leniente também. O TCU acabou de soltar um relatório sendo completamente leniente com relação a todas as operações extra-orçamentárias que o governo está fazendo, quando ele devia ter dado uma repreensão e mandado colocar tudo para dentro do orçamento, ele deixou passar quase tudo, né? Então, a gente não vê as instituições se organizando para mudar esse quadro.